Daniel Nigri, muito obrigado por estar fazendo essa entrevista aqui com a gente. Obrigado, viu? Tá, obrigado, o prazer é meu e estamos aí às ordens para ajudar as pessoas. Perfeito. Daniel, eu gostaria de, primeiramente, perguntar, muita gente preocupada com a baixa rentabilidade da renda fixa, né? Ela está indo para a renda variável. Qual é a principal mensagem para essas pessoas? Bom, primeiro eu queria falar, né, que eu já tenho 20 anos de mercado, na verdade 21 agora, né, a gente está em 2020, eu comecei em 1999 na Bolsa de Valores, aí eu me tornei analista de valores imobiliários registrado lá na PMEC em 2017, quando a gente abriu a nossa casa de research, o Dica de hoje. Então, eu já passei por muitos ciclos, tá? Eu já passei por períodos de alta, períodos de baixa. Lá no início, eu peguei o meu primeiro ano, por exemplo, a bolsa subiu 152%, Leonel. Então, eu imaginava que eu ia ficar rico rápido, eu imaginava que, enfim, se eu pegasse todo o dinheiro meu e colocasse naquelas ações, eu poderia ficar rico em 2 ou 3 anos. Esse era o meu racional. Tá? E aí eu lembro de ter comprado uma vez uma ação da Light, eu paguei 140 ou 144 reais. Não adianta olhar o gráfico hoje, porque, enfim, já tiveram desdobramento, já tiveram dividendos que foram pagos. Então, esse número nem deve aparecer no gráfico. Mas eu comprei lá em torno de 140, 144 reais. E 2 anos depois, ali antes da eleição de 2002, que o dólar até bateu quase 4 reais, que na época era muito alto, essa ação chegou a cair para 12, para se ter uma ideia. E eu acabei vendendo a 24 reais. Esse foi meu primeiro grande loss, foi a minha primeira grande perda. E eu fico imaginando, se eu tivesse botado todo o meu dinheiro naquela operação, eu talvez hoje não estaria aqui, né, para falar com vocês. Então, eu acho que é importante vocês terem essa visão do seguinte: não existe dinheiro rápido, não existe ganho fácil. Tá? A Bolsa de Valores, o que é a Bolsa de Valores? Você investe em empresas. Essas empresas, elas têm funcionários, elas geram valor, elas, enfim, elas produzem produtos, tá? Eu sei que fica meio pleonasmo aí, mas elas produzem produtos, elas prestam serviços e elas vendem esses produtos, vendem esses serviços, elas ganham lucro e vocês ganham uma participação desses lucros como dividendos. Tá? É assim que funciona o ciclo. E quando uma ação se valoriza? Uma ação se valoriza quando essa empresa começa a gerar lucros cada vez maiores, logo o mercado começa a precificar ela de forma melhor. Então o mercado percebe assim, poxa, uma empresa que tem 100 milhões de lucro, ela não pode valer só 200 milhões, por exemplo, porque senão em 2 anos eu recupero o meu valor. Ela tem que valer no mínimo 1 bilhão. Então tem vezes que uma empresa, ela sobe tão rápido o lucro que o preço dela sobe muito rápido. E tem outras vezes que não, que é apenas euforia. Porque o preço que a gente vê ali na tela é uma compra e uma venda. Então, quer dizer, se tiver ninguém querendo vender uma ação e tem um monte de gente querendo comprar uma determinada ação, o preço vai subindo, 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 até atingir um patamar de pessoas que querem vender essa ação também. Tá? Então, esses pontos são importantes para vocês saberem. O preço da ação não representa exatamente o quanto vale a empresa. Representa o quanto ela está sendo negociada naquele momento. Então, eu acho que você sabendo que as empresas elas não crescem o lucro delas 1000%, por exemplo, em um ano, nem 500%. Então, quer dizer, qualquer retorno nesse sentido, ou a empresa estava extremamente mal precificada para baixo, e aí ela subiu 500% para ela entrar no valor justo, ou se não, hoje ela estaria muito cara. Tá? Isso se acontecer de forma muito rápida. E essa outra questão que eu passei agora do valor também, que é importante, né? Essas duas questões do preço da ação e dela representar exatamente a economia real. A economia não cresce 2% ao dia, nem 30% ao mês, nem 100%, enfim, ao ano, 200%. Dificilmente uma empresa vai realmente crescer nesses patamares. Então, tomem cuidado sempre com ofertas nesse sentido, porque normalmente isso não existe.
Tá? Normalmente não, 2% ao dia, por exemplo, ou 30% ao mês não existe. Não é normalmente, nunca existe. Daniel, tem gente que quer investir na bolsa porque viu um conhecido, um amigo, um familiar dizer que está ganhando dinheiro com ações. Qual o recado para essas pessoas que pensam em entrar na renda variável por causa da dica de alguém que não é um profissional? Boa, é assim. A gente gosta sempre de dar um. Eu gosto muito de usar futebol ou esportes como exemplo. E se a gente parar para pensar, por exemplo, imagina que jogue, sei lá, um time. Vamos pegar a Europa para não ficar aqui clubismo, mas vamos imaginar assim: joga o Real Madrid contra o pior time lá da primeira divisão espanhola. Se eles jogarem um jogo, cara, pode ser que esse time consiga ganhar do Real Madrid ou até empate. Pode acontecer, concorda? Então, quer dizer, uma pessoa, ela pode chegar, comprou uma determinada ação, essa ação subiu e ela acha que ela está bem. Eu acho que esse é o pior modelo possível, no sentido de que não é que você está sendo orientado por um não profissional, não é nem isso. A questão é, quando você ganha a primeira vez, a tua tendência de aumentar o valor na segunda, sem saber nada, é muito grande. E aí o risco de você ir para a ruína e você perder muito é maior ainda. Então, quer dizer, ali, se eu não tivesse ganho lá em 99, 150 e poucos por cento no primeiro ano, talvez o meu tombo na Light tivesse sido menor. Se na primeira vez que eu comprasse uma ação, se tivesse sido esse tombo, talvez teria sido menor, entendeu? Então, qual é a grande questão? Se você pegar uma ação hoje e escolher, e esperar um mês, por exemplo, provavelmente a chance que ela tem de subir ou de cair é 50%. Tá? Então você tem aí o cara ou coroa. Você joga para o alto, pode cair cara, pode cair coroa. E às vezes você joga 4 vezes, você fala cara às 4 e cai cara às 4, então você acha que você sabe muito sobre bolsa. Tá? Eu posso dizer assim, que no longo prazo, igual a mim, eu não acerto sempre. Tá? Meu índice de acerto é maior do que 50%, mas também não é tão maior assim do que 50%. E a diferença do profissional é essa, tá? É você conseguir esse pouco acima. Se você parar para olhar, por exemplo, os cassinos lá dos Estados Unidos, a banca, ela não ganha na roleta 70% das vezes, nem 80% das vezes. Ela ganha aquele 0 e aquele 0,0. Quer dizer, você aposta no vermelho ou no preto. Você teria 50% de chance, mas você não tem, porque tem o 0 e tem o 0,0. Então, na verdade, em vez de 36 números você ter 18 chances, você tem 18 em 38. Quer dizer, a banca ela está ganhando só essa diferença de 2 sobre 38. Isso é suficiente para fazer um cassino ficar milionário, ficar bilionário. É suficiente para um cassino eleger até um presidente nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump. Então, quer dizer, você não precisa ter um número tão acima da média. É igual um cassino. Só que o cassino ele ganha dinheiro em uma noite? Não, ele ganha porque ele está lá o tempo todo. Ele está ganhando esse 2 sobre 38 sempre. Tá? Então, eu acho que é muito por aí. Daniel, e quais são os maiores erros que os novatos cometem ao entrar na bolsa? Tá, eu acho que o grande erro é você entrar muito forte, tá? Você entrar acima do que você pode e você não ter conhecimento. Então, vamos imaginar assim, vamos botar numa coisa normal, vamos colocar num exemplo do dia a dia. Imagina quando você aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo. Faria sentido você pegar, criança ainda, uma bicicleta aro 26, sem rodinha, maravilhosa e que tem enfim, uma aerodinâmica ótima, não sei o quê? Não faria sentido. Na hora que você vai aprender a nadar, faria sentido você entrar na piscina a primeira vez, sem boia, sem ninguém te acompanhando e etc? Também não faria sentido. Por quê? Porque é óbvio que em um caso você vai cair no chão e vai se estatelar todo, e no outro caso você pode até vir a morrer afogado, certo? E na bolsa é a mesma coisa. Então, qual é o grande erro do investidor? Número 1, tá? Você entrar muito forte. O que significa? Eu tenho 5 mil reais, eu quero ficar rico logo, eu vou pegar e vou botar os 5 mil reais em uma determinada ação. Ou pior,
eu vou colocar R$ 5.000 alavancado num contrato de índice futuro que eu nem sei que está alavancado. Entendeu? Porque alguém me disse que era bom. Ou ainda pior, eu vou comprar 5 mil, eu vou vender, por exemplo, R$ 5.000 em opções, porque fulano falou que era maravilhoso e que isso aí tem um poder explosivo. E aí, de repente, né, essa opção pode me deixar com um prejuízo muito maior, um prejuízo de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Não são raros, pesquisem no Google, não são raros os casos de pessoas que acabam, às vezes, até se matando por causa de bolsa, por causa de dívida de bolsa. Tá? Então, é muito bonito nas propagandas aparecer os ganhos, mas existem o outro lado também. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, olhem o outro lado também antes de entrar com a cabeça toda na bolsa. Eu acho que esse é o principal. Sempre que você tirar o risco de ruína, né, que é como a gente chama, esse risco de você perder tudo de uma vez, você está indo num caminho um pouco melhor. Tá? Imagina que, por exemplo, você tenha 90% de chance de acertar uma determinada coisa. Se você aposta todo o teu dinheiro nisso, você tem 10% de chance de perder todo o teu dinheiro, 90% de chance de ganhar alguma coisa. Se você ficar repetindo isso 10 vezes, na média, uma das 10 vezes você vai perder todo o teu dinheiro. Se esse valor que você vai ganhar é 20% a mais, então imagina, 5 mil, você vai passar para 6 mil, aí você ganhou. Aí você fala assim, não quero apostar 5 mil e tirar o 1.000, eu quero botar os 6 mil. Aí 6 mil você aposta e ganha de novo, 7.200. 7.40. Aí 8.640 você aposta. Aí quando você perde tudo. Entendeu? Você perde o 5, você perde o que você ganhou do 6, do 7 e do 8. Então, bolsa não é jogo. Se você estiver pensando bolsa, igual eu falei nesse exemplo de jogo, você está cometendo erro. Tá? Então, eu dei esse exemplo do jogo para falar sobre o erro. Bolsa não é isso que eu falei agora. Tá bem. Daniel, vamos já encaminhando para o fim da entrevista. Para quem pensa operar na bolsa, o ideal é operar no curto prazo, tentando obter ganhos em dias, meses, ou deve comprar ações para o longo prazo, pensar em vários meses, anos. Tá, bom, eu vou acabar puxando sardinha para o meu lado, né? Assim, tem pessoal qualificado para te fazer, enfim, um investidor de curto prazo ou um investidor de longo prazo. Tá? Os investidores de curto prazo, eles costumam focar mais em gráfico e também estão dentro da legislação, CNPI, APMEC, são analistas que a gente chama de técnicos. Tá? Não é o meu caso. Qual é a grande questão? Por que eu não gosto dessa abordagem? Porque essa é uma abordagem que o dinheiro não trabalha para você, você precisa trabalhar. Tá? E aí você tem que ficar lá na tela do computador e você tem que saber os momentos de entrada e saída. Não é fácil, você tem que estudar bastante tempo. É um trabalho igual qualquer outro. Tá? A maioria dos analistas que eu conheço técnicos, eles só começaram a ganhar dinheiro depois de 2 ou 3 anos, errando, trabalhando, depois de muitas horas. Parece muito com a profissão de piloto de avião. Você fica testando, treinando no simulador até você fazer o teu primeiro voo. Tá? Então, mas existe essa forma. Só que é um trabalho, não é um investimento. Tá? Eu trabalho com longo prazo. Como é que eu trabalho? A pessoa trabalha lá fora, ela pega um dinheiro dela, ela pega o investimento que ela vai fazer e ela, ao invés de investir no banco dela, na poupança, na renda fixa ou qualquer coisa, ela investe em empresas na bolsa. Empresas que vão valorizar e empresas que vão te dar um lucro, que vão te dar o dividendo, que é o que a gente chama, que é uma participação desse lucro. Então, você ganha dessas duas formas. Você não precisa fazer nada além de pegar e comprar ação e esperar. Então, quer dizer, o teu dinheiro trabalha para você. Da mesma forma que no banco, o dinheiro que você bota na poupança, ele valoriza aquele pouquinho. Só que é um pouquinho que é abaixo da inflação hoje em dia. Então, não adianta nada para você. O teu poder de compra não melhora. Então, quer dizer, eu estou
preocupado em fazer com que a renda que esse investimento gere para você, que são esses dividendos, que são essas parcelas de lucro, elas no longo prazo, quer dizer 15, 20, 25 anos, elas sejam a tua fonte de renda, sejam a tua aposentadoria ou sejam aquele objetivo que você tinha, deixar pagar a faculdade do teu filho, fazer teu filho estudar no exterior, teu filho ir para o intercâmbio, enfim, fazer com que você compre a casa dos teus sonhos, tá? Esse é o nosso grande racional. E a gente tem estudos aqui que, inclusive, o teu investimento hoje, ele provavelmente vai ser o teu dividendo de daqui a 25 anos. Então, seria o seguinte, tá claro que não vai acontecer com todas as ações, vai ter empresas que vão falir no meio do caminho, vão ter empresas que vão crescer e vão chegar nesse objetivo mais rápido, mas em torno de 25 anos, o número exato são 27 anos, tá? Mas em torno de 25 a 27 anos, a gente investe R$ 1.000 e essa empresa ou esse investimento, em 25 ou 27 anos, lá ele vai te pagar em torno de R$ 1.000 por ano. Claro que ao longo do tempo, você vai ganhar ali R$ 5, R$ 10, R$ 20, 30, até ele ir aumentando, porque a empresa cresce, a economia cresce, etc., até chegar lá. Não é garantia, a gente não pode garantir, isso são estudos em relação ao que aconteceram no passado. Tá? Qualquer promessa de garantia em renda variável é proibida, inclusive pela lei da Comissão de Valores Mobiliários. Tá bem. Daniel, antes da gente encerrar, é importante que quem quer entrar na Bolsa, que olhe, enfim, a avaliação, a análise de pessoas qualificadas e credenciadas para isso, porque hoje o que mais tem por aí é muita gente recomendando compra de papel, de ativos, e não tem qualificação para isso, né? Sim, você tem lá na APMEC, tá? APIMEC, uma lista das empresas que são qualificadas, né? Que tem o CNPI, você tem uma lista de analistas também que estão certificados para isso. A pessoa pode prestar essa consultoria, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Tá? Se vocês olharem, eu sou certificado e a nossa empresa, o Dica de Hoje Research, também é certificado. Então, vale a pena você procurar uma dessas pessoas com a certificação. Tá bom, Daniel, muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos muito por ter dedicado esse tempo aqui para o Finance News. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.